Fala, fala você, estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e hoje falaremos novamente a respeito de língua inglesa. Galera, quando o assunto são linguagens, com certeza você já deve ter ouvido falar de uma matéria, muito possivelmente lá com a tia Maricota no seu ensino fundamental ou no seu ensino infantil, que é a respeito de plural. Muita gente acha que quando o assunto é plural, é apenas colocar a letra S no final de uma palavra e está tudo certo, porém nada mais longe da verdade. Talvez na língua portuguesa, uma grande maioria de situações realmente é você apenas colocar o S, mas mesmo assim, ainda falando de língua portuguesa, existem alguns casos que não é apenas você fazer isso que transformará a palavra em plural. Por exemplo, a palavra colher. Qual que é o plural de colher na língua portuguesa? Por um acaso é colheres? Não, né? São colheres. Ou seja, você precisa, para esse caso, colocar a letra E e a letra S no final da palavra. Ou seja, tirando a ideia de que é justamente apenas necessário colocar o S no final. Se pegarmos o italiano, por exemplo, de forma alguma é utilizada a letra S para poder pluralizar. Na verdade, ao invés disso, utiliza essa letra E para substantivos femininos e a letra I para substantivos masculinos. Exemplo, ragazzo é o rapaz, rapazes, ragazzi. Moça seria ragazza, moças, ragazze. Então olha só, ao invés do S, no italiano é a letra E e a letra I que pluraliza. Já na língua inglesa você verá que o procedimento para poder pluralizar substantivos é muito mais simples. E eu trouxe novamente ele, justamente o mago da língua inglesa, para poder falar para nós um pouquinho sobre essa temática. Por gentileza, uma salva de palmas para EduCambridge! Ora, olá! Já está na hora novamente! Hello! I am EduCambridge, eu sou EduCambridge e vim falar aqui para vocês a respeito do plural. Tenha isso em mente! Assim como na língua portuguesa, para você pluralizar uma grande maioria de palavras, a regra geral também é a letra S. Como, por exemplo, nas palavras um carro, a car, dois carros, two cars, uma casa, one house, duas casas, two houses. Agora, o que nós vamos ver a seguir serão, na verdade, as exceções a essa regra principal, as quais são 4 situações distintas. Ou seja, se ao precisar colocar uma palavra no plural na língua inglesa, basta validar se ela compreende algumas dessas instruções. Regra número 1. Palavras terminadas em S, SS, SH, CH, X e Z, eu não posso simplesmente colocar o S no final. Eu preciso colocar as letrinhas E e S, como por exemplo as palavras uma caixa, one box, duas caixas, two boxes. Ou por exemplo, uma raposa, one fox, duas raposas, two foxes. Pegou a ideia? É interessante, pois quando você fala a respeito dessas palavras, é meio que claro que você não pode colocar apenas o S, senão você vai ficar parecendo alguém assoviando no final ao falar. Segunda regra, palavras terminadas em Y. Porém, cuidado, pois para essa regra nós temos 2 situações possíveis. Palavras terminadas em Y, porém antecedidas por uma vogal. Nesse caso, é oba-oba, basta eu colocar a letrinha S, como por exemplo, o menino, one boy.
2 meninos, 2 boys. Veja, terminou em Y, porém é antecedido, ou seja, antes do Y veio uma vogal. Fácil, não? Agora, se terminou em Y, porém antes do Y veio uma consoante, aí a história muda um pouquinho. Basta você, nesse caso, trocar o Y por 3 letrinhas. As letras I, E e S. Olha o exemplo. Uma cidade, one city. 2 cidades, 2 cities. Viu só? Terminou em Y, antes veio uma consoante, consequentemente substituiu o final por I, E, S. Regra número 3. Palavras terminadas em O. E novamente, para esse tipo de palavrinha nós teremos 2 premissas. Palavras terminadas em O, porém antecedidas também por vogal. Nesse caso, easy peasy lemon squeezy, basta eu colocar também a letrinha S. Como é o caso de, veja, um rádio, one radio. 2 rádios, 2 radios. Facinho, não? Agora, se terminou em O, porém é antecedido por uma consoante, note que há uma similaridade com a regra do Y. Terminou em O, antes uma consoante, eu preciso acrescentar ao invés de apenas a letrinha S, as letras E e S. Como por exemplo, veja só, um tomate, one tomato. 2 tomates, 2 tomatoes. Uma batata, one potato. 2 batatas, 2 potatoes. Viu só? E chegamos na 4ª e última regrinha. Palavras terminadas com F ou F. Nesse caso, basta eu substituir justamente as letras F ou FE pelas 3 letrinhas Vs. Ou seja, olha o exemplo. Uma esposa, one wife. 2 esposas, 2 wives. Um lobo, one wolf. 2 lobos, 2 wolves. Pegou? Ah, mas a vida é uma caixinha de surpresa. Existe uma coisa que vale a pena nos atentarmos, que é o que chamamos de plural irregular. Deixa eu fazer uma perguntinha. Você que é fã de quadrinhos, já parou para perceber que o Superman se escreve com a letra A e os X-Men se escreve com a letra E? Por que isso acontece? Isso acontece porque a palavra homem é um plural irregular na língua inglesa. Um homem, man, com A. 2 homens, man, com E, ao invés de A. Outro exemplo que é possível darmos é a palavra mulher. Em inglês, uma mulher, one woman. 2 mulheres, já muda essa um pouquinho mais a pronúncia. 2 women. Viu só como muda? Terceira e última palavra que vale a pena nos atentarmos por ser irregular. Pessoa ou pessoas. Uma pessoa, one person. 2 pessoas, 2 people. Pelo amor de Deus, não existe peoples nesse sentido do plural. Olha só quanta coisa que você aprendeu hoje! Gostou desse vídeo? Se sim, deixe seu like aí pra gente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, ok? See you later! Só não dá pra abrir, né? Porque se vai, puff, some. Aí você vai tomar sombra. Sombra, né? E aí vai ficar... Vai ficar ruim. Eu vou entrar segurando então ele. Vamos ver aqui. Inglês 2, plural. Opa.